Meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 14 e o capítulo 15 da segunda fase do livro De Todo Meu Ser. Capítulo 14. O ano de 1940 foi decisivo para a França. Os alemães, contornando a linha Maginot, finalmente avançaram em território francês, chegando a Paris no princípio de junho. Dias depois, assinada a rendição, a capital francesa passou a integrar a França ocupada, quando então se originou o movimento de resistência, numa tentativa de oposição ao domínio nazista estabelecido por Hitler. Em meio a tudo isso, Rose e Marianne iam sobrevivendo, procurando levar uma vida anônima, sem chamar a atenção dos soldados alemães. Ross, todavia, insatisfeito com o que ele chamava de passiva submissão, iniciou uma tímida colaboração com os membros da resistência, para amenizar a culpa que sentia por estar longe de fronte, onde muitos de seus companheiros provavelmente perdiam suas vidas. O regime instaurado era de terror, e Ross evitava que Marianne saísse de casa, com medo de que ela se deparasse com algum nazista, e seu francês carregado de sotaque delatava sua procedência inglesa. A menina vivia apavorada, com medo dos tiros e das bombas, despertando-a a cada estampido, toda trêmula e assustada. O terror desmedido, que passou a ser constante nos pensamentos de Marianne, favoreceu a aproximação de um velho conhecido seu, até então afastado pelas ondas de amor provenientes de Ross. Mesmo sem poder se aproximar, Luther acompanhava de longe todos os passos de Marianne. Muitas vezes, ela o via sentado no parapeito da janela, como ele gostava de fazer, e se assustava. Logo reagia, parava o que estava fazendo e começava a gritar. Ele está aqui! Luther quer me pegar! Não deixe, Ross! Não deixe! Embora Ross não visse nada e julgasse tratar-se de mais uma de suas muitas alucinações, não fazia qualquer comentário que a embaraçasse. Nunca a contrariou ou tentou convencê-la de que não havia ninguém ali. Aos poucos foi percebendo que, se rezasse, as alucinações sumiam, e, abraçado a ela, costumava sintonizar com vibrações mais elevadas, atraindo espíritos amigos que espargiam no ambiente partículas invisíveis de amor e luz, tão poderosas que enfraqueciam o poder de Luther. Certa manhã, em fins de novembro de 1941, Ross recebeu uma carta de Kate, contando-lhe que o pai e o tio haviam sido convocados pelo exército. Já não havia mais jovens que pudessem atender às necessidades militares, e a conscrição se voltou para os mais velhos, homens de até 50 anos, com força e saúde suficiente para lutar. A notícia foi causa de imenso desgosto para Ross. Seu pai o enviara a Paris para fugir do alistamento. No entanto, ele mesmo acabara ingressando no exército, ao lado do tio, ambos enviados para o campo de batalha. Mesmo seus amigos, Vincent e Arnold, haviam se alistado espontaneamente. Apenas ele fugira covardemente e se refugiara em Paris, onde pensara que a guerra jamais iria chegar. Por mais que justificasse sua vinda com a necessidade de proteger Marianne, o que era inteiramente verdade, a alma do jovem indócil e indomado começou a incomodar, e Roy sentia, mais do que nunca, a necessidade de retornar a seu país e participar dos eventos. Com o pai ausente na guerra, o dinheiro começou a escassear. Rosa economizou o mais que pôde, até que lhe sobraram apenas alguns poucos francos, suficientes para a viagem de volta. Não havia oportunidades de emprego, e a escassez era geral. Na Inglaterra, talvez não fosse tão diferente. No entanto, era o seu país, e não estava ocupado pelos nazistas. Precisamos voltar, informou a Marianne. Nosso dinheiro acabou. Não quero ir, choramingou ela. O Dr. Kramer vai me encontrar e me levar de volta.
Se tiver que voltar para aquele lugar, eu me mato. Você vai ver. Isso não vai acontecer, assegurou ele com firmeza. Vamos voltar porque nosso dinheiro acabou. É a guerra, Mariane. Você tem que compreender isso. Tenho medo. Tenho mais medo do Dr. Kremer do que das bombas. Estaremos juntos. E o Dr. Kremer não vai incomodá-la. Eu prometo. E mesmo que a encontre, mato-o antes de encostar as mãos em você. Você promete? Prometo, já disse. Mas você tem que confiar em mim. Se continuarmos aqui, vamos morrer ou ser presos. Você não quer ir para um campo de concentração, quer? Não sei. Você não sabe o que diz. Campo de concentração é um lugar horroroso. Matam as pessoas. Não quero ir. Então vamos voltar. Na Inglaterra, ninguém poderá nos prender nem mandar embora. Finalmente ela concordou. Auxiliado por seus amigos na resistência, Ross comprou passagens para ele e Marianne. Apesar dos riscos, conseguiram chegar a Londres em segurança. A rua em que Kate morava vivia agora praticamente deserta. Toda a população masculina com capacidade de combater havia sido recrutada, e os empregos, antes destinados aos homens, passaram a ser ocupados pelas mulheres. Kate era uma mulher por demais corajosa e decidida para ficar em casa lamentando a fome e a falta de tudo. Conseguiu emprego numa fábrica de armas. Não que aquilo a agradasse, mas não podia se dar ao luxo de escolher. Roger, agora com 14 anos, conseguiu emprego na mesma fábrica, enquanto Kevin e Suzy faziam o serviço da casa. Foram tempos difíceis. As notícias que recebia do marido e do cunhado eram poucas e nada animadoras. Contudo, lhe davam ânimo, pois sabia que ao menos estavam vivos. As cartas de Ross, por outro lado, haviam cessado após a invasão alemã, o que a deixava em constante sobressalto. Naquela noite, Kate e Roger chegaram a casa à hora de costume. Caía uma chuva fininha e soprava um vento frio e cortante. Suzy, agora com 10 anos, cedo aprendera a cozinhar e a fazer algumas tarefas domésticas, auxiliada por Kevin, que cuidava dos serviços mais pesados. Kate entrou em silêncio, seguida pelo filho, e foi se sentar à mesa. Já nem sentia mais fome. Comia porque precisava, porque não podia desistir da vida enquanto tivesse seus filhos para cuidar. Terminado o jantar, ainda reuniu forças para ajudar Suzy com a louça. Faziam um trabalho em silêncio, ambas exaustas, sem querer admitir, quando ouviram batidas na porta. Apesar do susto, Roger foi atender. Era o homem da casa agora e se sentia responsável pela segurança de toda a família. Atrás dele, Kate seguiu apreensiva. Assim que ele abriu a porta, ela se adiantou e soltou um grito de surpresa, passando por Roger com rapidez. Parados do lado de fora, Rosa e Marianne, molhados da chuva, tirintavam de frio. Meu Deus! Exclamou Kate. São vocês! Depressa, entrem! Os dois passaram para o lado de dentro, causando enorme estranheza nos filhos de Kate, para quem a irmã e o primo haviam se tornado dois estranhos. Tia Kate, balbuciou Ross, a voz embargada. Kate mal conseguia falar. Abraçou os dois ao mesmo tempo, chorando de alegria. Com as mãos postas sobre os lábios, abafando os soluços, fitou Marianne admirada. Ela estava bonita, como nunca antes lhe parecera. Os cabelos haviam voltado a crescer, e a palidez cedera lugar a um rosto corado e viçoso. Estavam diferentes. Engordara, ganhara formas de mulher. Já não era mais uma menina. Marianne, sussurrou, tentando conter as lágrimas. Como está bonita! Senti saudades, disse ela, fitando as quase esquecidas feições da mãe. Passado o impacto do primeiro momento,
Kate enxugou os olhos e chamou os filhos. Venham cumprimentar sua irmã. Os três se aproximaram acanhados. Marianne também se sentia pouco à vontade na presença deles, envergonhada pela forma como os tratara no passado. Suzy, percebendo o seu mal-estar, ergueu-se na ponta dos pés e deu-lhe um beijo no rosto, acrescentando com genuína emoção: É muito bom tê-la de volta, Marianne. Mamãe sempre nos fala de você. Fitando-a por uns momentos, Marianne sentiu o coração se apertar. Suzy era uma menina muito bonita, assim como os irmãos. Os dois se aproximaram também e a beijaram, e Marianne se espantou com o tamanho de Roger. Era um homem e se parecia muito com Ross. Sentiu-se feliz e reconfortada. Estava em casa, sua antiga casa, e de repente era como se nunca tivesse saído dali. Lembrou-se de que nos primeiros tempos, antes de tudo acontecer, formavam uma família feliz. Os pais eram dedicados, e apesar de ela sempre ter sido uma menina calada e arredia, sua primeira infância foi bastante agradável. Afastou aqueles pensamentos. Fazia um bom tempo que ganhara lucidez, e não tinha nenhuma crise. Não era agora que pretendia ter. Durante o tempo em que permaneceram ali, ninguém relembrou aqueles tristes episódios. A loucura e o hospício se tornaram assuntos proibidos naquela casa. Não lhe perguntaram nada, e seguindo a sugestão de Ross, não a contrariavam quando ela dizia ver alguma pessoa invisível ou ouvir alguma voz inaudível por perto. O principal e mais temido assunto agora era a guerra. Era com esse terror que precisavam se preocupar. Com Marianne e Rosa em casa, um pouco de alegria voltou ao coração de Kate. O marido e o cunhado estavam longe, e a presença dos filhos reunidos, inclusive Ross, que sempre considerara seu próprio filho, era o que a mantinha viva e confiante. Capítulo 15. Kate terminou de se aprontar e desceu para tomar café, que Marianne havia feito caprichosamente. Ela estava mudada, mais madura, perdera os gestos infantis e assumira atitudes de mulher. De forma óbvia, ela e Ross levavam uma vida de casados, fato que não incomodou Kate. Naqueles tempos de guerra, onde o futuro era incerto e tenebroso, o importante era viver. Sentada ao lado de Roger, Kate engolia a refeição, com medo de se atrasarem para o trabalho. Ande, filho, apressou ela. Não temos muito tempo. Roger assentiu e enfiou um pedaço de pão dormido na boca. Antes que terminassem o de jejum, Ross comentou: Preciso arranjar um emprego. Não posso continuar assim. Se puser a cara para fora de casa, será imediatamente convocado, alertou Kate, dando mostras de que aquela possibilidade a amedrontava terrivelmente. Sou homem. Não posso viver às custas de minha tia e de meu primo menor. Não é hora para orgulho, censurou ela. Não se esqueça de que, para todos os efeitos, você está fora da lei. Mamãe tem razão, concordou Marianne preocupada, tremendo só de pensar em perdê-lo. Você fica aqui e cuida de nós. Sei que a situação não é das mais agradáveis e entendo a sua preocupação, acrescentou Kate. Mas é só por uns tempos, até a guerra acabar. E até lá, fico fazendo o quê? Fica comigo, falou Marianne. Podemos passear juntos. Não podemos, objetou ele. Estamos em guerra, Marianne, disse Kate com paciência. Ross não pode ficar perambulando por aí. Você não quer que ele seja convocado, quer? Não. Pois então, vocês têm que ficar em casa. Tenho certeza de que Ross vai encontrar alguma coisa para fazer. Saiu com Roger, e Ross permaneceu em casa, fazendo companhia a Marianne e aos demais. Ajudava na arrumação, cozinhava com Marianne, cortava a grama do quintal,
mas não saía. Era como uma prisão que já o estava enervando. Não estava acostumado a ficar escondido e sentia-se um inútil dentro de casa. Roger, 6 anos mais novo, trabalhava para ajudar no sustento da família, enquanto ele, um homem, ficava em casa ajudando as crianças com as tarefas domésticas. Era humilhante. Quis ir à sua antiga casa e soltou a madeira da cerca por onde costumava passar. Precisava fazer alguma coisa para ajudar. Em companhia de Marianne, abriu a porta dos fundos e entrou. A casa estava escura e cheirando a mofo. Com o trabalho na fábrica, Kate não tinha tempo de arejá-la nem de limpá-la. Ross reconheceu alguns móveis que o pai trouxera da outra casa e viu que ele havia comprado outros, mais modestos e discretos. Subiu ao seu antigo quarto e encontrou ali todos os pertences que havia deixado. O que está procurando? Indagou Marianne, interrompendo as suas lembranças. Não sei, algo para vender. Vasculhou todos os cômodos e fez uma trouxa com algumas peças de maior valor. Juntou tudo e saiu, fechando a porta com cuidado. Aonde vai com isso? Vou vender, mas não se preocupe, logo logo estarei de volta. Mamãe mandou você não sair. Você não entende, Marianne. Preciso colaborar com alguma coisa. Se não posso trabalhar, essa vai ser a minha colaboração. Apertando o saco na mão, deu um beijo em Marianne, sorriu e ganhou a rua, imaginando onde poderia vender aqueles objetos, suas coisas e de seu pai. Com aquela escassez de comida, ninguém pensaria em comprar objetos de valor e obras de arte. Ninguém, exceto os novos ricos. Se por um lado a guerra gerara muitos miseráveis, por outro, enriquecera muita gente, como os fabricantes de armas e munições. Pensando nisso, tomou uma resolução. Sabia onde ficava a fábrica em que a tia trabalhava e se dirigiu para lá, evitando as ruas de maior movimento. Não queria ser surpreendido por nenhum oficial do exército, nem por alguém que pudesse denunciá-lo. Chegou aos portões da fábrica e pediu para falar com o dono. O vigia, um senhor de seus 60 anos, olhou-o com desconfiança e indagou bruscamente. Por quê? Tenho algo que talvez possa lhe interessar. Não sei o que um pobretão como você pode ter a oferecer ao Sr. Wood. Ross refreou a ânsia de esbofetear o sujeito e insistiu. Diga-lhe que tem objetos de valor, obras de arte por uma ninharia. O velho considerou por alguns instantes. Podia ser que o Sr. Wood tivesse algum interesse naquilo afinal. Coçou a barba mal feita e mandou que Ross esperasse. Pouco depois, ele entrava no escritório do Sr. Wood. Muito bem, meu rapaz, disse o homem, também já de uma certa idade. Cal disse que você tem alguma coisa a me oferecer. Sim, senhor. Abrindo a trouxa sobre a mesa, Rosa exibiu seu conteúdo. O Sr. Wood levantou as sobrancelhas e segurou uma das peças na mão. Era um castiçal de prata maciça, com acabamentos em ouro muito bonito. Colocou-o sobre a mesa e foi examinar o restante. Havia bandejas, talheres, pratos, tudo de prata. O Sr. Wood ficou impressionado. Tinha em mãos uma pequena fortuna. Onde arranjou isso? Indagou desconfiado. Por acaso você roubou? Não, senhor. Veio tudo da minha casa. Da sua casa? Por quê? Precisamos comer. Ninguém se alimenta de prata. Entendo. Ele balançou a cabeça e ficou estudando o menino, até que perguntou novamente. Por que não está no exército, rapaz? É Ross. Meu nome é Ross. Está certo, Ross. Mas você não respondeu a minha pergunta. Por que não está no exército, como os outros jovens de sua idade? Ross engoliu um seco e respondeu acabrunhado.
Acabei de chegar da França. Da França? Sei. E por que não foi alistar-se? Por quê? Ora, porque... Olhe, Sr. Wood, vim aqui lhe oferecer mercadorias de muito valor, não para falar da minha vida. Se não está interessado, tudo bem. Posso procurar outro. Rapidamente, Ross começou a recolher os objetos, mas o Sr. Wood segurou a sua mão. Não precisa ficar nervoso, rapaz. Ross, quanto quer pelas peças? Vendeu tudo pela metade do que valiam, mas pelo menos conseguiu vender. Foi correndo para casa, feliz da vida, e quando Kate chegou, entregou-lhe todo o dinheiro. Como conseguiu isso? Inquiriu ela, perplexa. Vendi umas peças valiosas de minha casa. Não devia ter feito isso. Seu pai não vai gostar. Meu pai vai ficar feliz se souber que tivemos com o que nos alimentar. Arriscou-se desnecessariamente. Alguém podia tê-lo visto. Fique sossegada. Ninguém me viu. Onde foi que conseguiu o comprador para isso? Ele piscou um olho e colocou o dedo nos lábios da tia, respondendo num cício. É segredo. Ross não queria lhe contar que vendera as peças ao seu patrão. Kate não iria gostar, e se o Sr. Wood descobrisse, podia fazer alguma coisa contra ela e Roger. Apesar da curiosidade, Kate não perguntou mais. Confiava nele o suficiente para saber que ele jamais se envolveria em alguma atividade ilegal. Na semana seguinte, Ross reuniu novas peças e voltou ao escritório do Sr. Wood, que o recebeu com uma certa cortesia. Comprou o que ele levara, sempre pela metade do preço. Aos poucos, Ross foi vendendo tudo: quadros, vasos, pratarias, qualquer coisa que tivesse algum valor. Graças ao dinheiro dessas vendas, foi que conseguiram uma vida um pouco melhor. O salário de Kate e Roger mal dava para sustentar 5 pessoas. Que dirá agora, com mais 2 bocas para alimentar? Graças ao dinheiro que Rosa apurou, o Natal não foi tão ruim. Conseguiram comprar um peru magrinho e presentes singelos para toda a família. A época lhes trouxe um pouco mais de conforto, renovando a esperança do fim da guerra. O conflito, todavia, estava longe de terminar. Poucos dias depois, iniciaram-se os ataques aéreos, com bombas incendiárias e explosivas, provocando o segundo grande incêndio de Londres. Mesmo com os bombardeiros, Ross continuou a vender os objetos de sua casa. Quando estes terminaram, Kate pediu que vendesse também os dela. Algumas joias, louças e pratarias foram aos poucos passando às mãos do Sr. Wood. Durante um bom tempo, seus pertences renderam um bom dinheiro. Tudo foi vendido, desde a prataria até toalhas de renda e colchas. Quando, por fim, já não havia mais nada de valor que pudesse ser vendido, Ross começou a juntar algumas roupas em melhor estado. O Sr. Wood deu uma boa examinada no material e encarou Ross. À exceção de um casaco de pele, nada o agradou. O que houve, rapaz? Perguntou irônico. Acabou seu estoque? Infelizmente, Sr. Wood, já vendi tudo o que tinha de mais valor. Entendo. Sem dizer nada, ele abriu a gaveta e tirou um maço de notas, atirando-o para Ross. Ele contou o dinheiro e ficou desapontado. Não era nem a quarta parte do que o casaco valia. Só isso? Queixou-se. Dê-se por satisfeito, rapaz. As roupas não servem para nada, e o casaco já está velho e poído. Era mentira, mas ele não estava em condições de barganhar. Apanhou o dinheiro e foi embora. Depois que ele saiu, o Sr. Wood tocou uma sineta e Cal apareceu. Pode dar o alarme, disse Wood friamente. Não preciso mais dele. Na semana seguinte, quando Rosa apareceu com algumas poucas camisas, foi surpreendido por um oficial do exército,
que parecia estar à sua espera. Imediatamente compreendeu tudo. O Sr. Wood já não precisava mais dele e fez um favorzinho ao exército, esperando cair nas boas graças dos oficiais. Afinal, era comerciante de armas. O oficial deu ordens para que os 2 soldados que o acompanhavam prendessem Ross, e foi o que eles fizeram. Deveria mandá-lo à corte marcial, disse o oficial com aspereza. Contudo, a Inglaterra precisa de homens, e você tem mais valor na batalha do que na prisão. Vai me mandar para a guerra? O que você acha? O Sr. Wood nem apareceu para ver o que estava acontecendo. Ross foi levado à força pelos soldados e deixou cair no chão o embrulho com as camisas, que Cal imediatamente apanhou. Não faria mal se ficasse com aquilo. O Sr. Wood não estava mais interessado nas ofertas do rapaz. Contudo, ele precisava se vestir. Sem alternativa, Ross foi conduzido pelos soldados. Não tinha medo da guerra, e não fosse por Marianne, teria sido o primeiro a se alistar. Contudo, o que seria dela se ele fosse embora? Tinha certeza de que ela voltaria a ter aquelas crises e aqueles ataques. As alucinações retornariam com mais violência, e a ameaça do hospício, para onde ele prometera que ela jamais voltaria, o aterrorizou. Por favor, senhor, suplicou. Deixe-me ao menos passar em casa para me despedir. Moro com minha tia e meus primos. Meu pai e meu tio estão na guerra. Titia vai ficar preocupada. Apesar da má vontade, o oficial consentiu. Afinal, o rapaz não estava sendo sequestrado, e sim mandado para a guerra. Era natural que a família soubesse o seu paradeiro. Está bem, falou com frieza. Vamos. E que seja rápido. Kate não estava em casa, mas Ross não queria dizer que ela trabalhava na fábrica do Sr. Wood. Falaria com Marianne, que teria que se ausentar por um tempo e que logo voltaria. Pediria a Kevin que cuidasse dela até que Kate chegasse e deixaria uma carta à tia, explicando tudo. Quando a guerra terminasse, voltaria são e salvo. O carro do oficial estacionou em frente à casa de Kate. Sentado ao lado dele, Ross foi o primeiro a descer. O guarda, que já o aguardava na calçada, prendeu seu braço com firmeza. Ross ia protestar quando um zumbido de máquina passou por eles, vindo do alto. Olharam todos ao mesmo tempo, aterrados com a visão dos aviões que cruzavam o céu ennevoado. Instantes depois, um zunido agudo pareceu descer das nuvens, e várias bombas foram caindo em direção à terra, pontilhando o espaço aéreo com pequenos cilindros metálicos. Instantes depois, seguiram-se várias explosões. O fogo levantou do solo e ouviu-se barulhos de vidros que se partiam em 1000 pedacinhos. Daí em diante, foi um estouro atrás do outro. Em meio ao bombardeio, os soldados saíram arrastando Ross rua abaixo, enquanto ele lutava para se soltar. Queria ir para casa, precisava ver Marianne. Logo depois, uma outra bomba explodiu e depois outra, e mais outra, cada vez mais perto. Ross e os militares haviam se refugiado num pequeno pub que ficava no fim da rua, ocultando-se atrás do balcão, e ele tentava se desvencilhar. O que há com você? Esbravejou o oficial. Não vê que estamos sendo bombardeados? Em casa, Marianne e os irmãos não sabiam o que estava acontecendo. Quando ouviram os zunidos, correram para o quintal e olharam. A visão dos aviões e das bombas caindo do céu foi aterrorizante. Marianne sentiu o sangue gelar. Não sabia o que fazer. Ross não estava ali para lhe dizer. Pensando o mais rapidamente que pôde, pensou apenas em salvar os irmãos. Apanhou-os pelas mãos e disparou com eles para a cozinha, abrindo de chofre a porta do porão. Empurrou-os para dentro e bateu a porta, correndo para a rua feito louca. Precisava encontrar Ross e avisá-lo do bombardeio. Nesse instante, atendendo a um impulso da intuição, Ross ergueu o corpo e espiou por sobre o balcão.
fitando a rua pelos quadradinhos de vidro que formavam a janela do pub. O que viu deixou-o mais apavorado do que as bombas. Descendo a rua em desabalada corrida, vinha Mariane, aflita e desnorteada, chamando-o pelo nome e agitando os braços feito louca. Ao vê-la, Ross não conseguiu se conter. Deu um soco no soldado que o segurava, meteu o pé no outro, empurrou o oficial e saiu correndo. Foi tudo tão inesperado que ninguém conseguiu evitar. Ross ganhou a rua com a velocidade de um relâmpago, correndo em direção a Mariane, com o desespero estampado no olhar. A primeira bomba que atingiu a rua atirou Ross a alguns metros de distância, emborcando-o numa poça de sangue, bem diante dos olhos de Mariane. Sem acreditar que ele havia tombado, ela correu para ele, alheia aos estrondos e estilhaços que voavam por toda parte. Ross! Ross! Chorava. Aproximou-se rapidamente, coração aos pulos, rezando para que ele estivesse vivo. Ajoelhada ao lado dele, segurou sua cabeça entre as mãos e tentou fazê-lo responder aos seus apelos. Foi quando o oficial, apavorado dentro do pub, gritou para ela: Saia daí, menina! Saia daí! Vamos! Como Mariane não se movia, o oficial saiu de seu esconderijo e foi em direção a ela, desviando-se das explosões que aconteciam por toda parte. Nem teve tempo de alcançá-la. Uma nova sucessão de bombas caiu em derredor, jogando pelos ares casas, carros e pessoas. O oficial sumiu no meio do fogo, e no lugar em que Mariana estava, uma nuvem de poeira e uma pilha de destroços ocultavam seu corpo agora inerte, atirado para longe do corpo de Ross. Continua no capítulo 16, último capítulo do livro.